Bom, sejam aí todos bem-vindos, né? Acho que aqui é um espaço mais restrito, e acho que Gisele trouxe aí inúmeros desafios, né, para que a gente possa pensar nessa continuidade, nessas reflexões aí em relação à questão do produto, né? Acho que para todos, né, a questão do produto é sempre desafiador, tanto no sentido da concepção, quanto no sentido da criação, né, do desenvolvimento, depois da implementação desse produto e também da etapa de compartilhar, né, de socializar esse produto e para que ele possa estar disponível em repositórios, em páginas do programa e como a CAPES tem aí recomendado, né, que possa estar também no EduCaPS. Então, acho que o mesmo produto ele vai poder estar em mais de um repositório, né? Isso é aceitável e até recomendado pela própria CAPES, né? Então, nesse momento, a gente vai ter esse tempo aí para estar conduzindo esse trabalho, então a Rosângela aí ficando, né, com condução, como coordenadora aí desse espaço, e eu vou estar junto, né, acho que todos juntos vamos estar aí compartilhando sobre essa temática que ficou para a gente, né, e a Vanessa vai estar conosco fazendo aí a relatoria para que a gente possa apresentar no fórum, né, no espaço maior. Então, acho que a gente está aí com esse desafio. Agora, tinha um texto breve, né, que a gente tinha proposto, que foi uma síntese da síntese, né, do material do artigo da professora Risati, né, da Ivanise, que ela trata dos produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais. Era uma proposição, né, de um grupo de colaboradores, aí, inclusive, Gisele é uma das autoras. Então, acho que a Gisele é consultora da CAPES, né, foi do grupo que pensa lá a área de ensino na CAPES em gestões anteriores, então acho que uma pessoa que é realmente muito hábil, né, para poder dizer, falar e refletir sobre isso. Então, passo aí então para a Rosângela, você vai compartilhar o texto para que a gente possa... Sim, posso compartilhar, você faz a leitura, ou eu, como a gente faz uma leitura conjuntas, né? Eu não entendi bem. A gente vai ler um texto? Acho que a gente gostaria primeiro de saber se vocês leram, né? Não, Se eu não leram, não há consegui ler. necessidade. Não, eu não consegui ler, mas a gente tem que discutir em cima do texto sobre as questões também que trouxe a professora. É isso que eu queria saber, Rosana. Nós temos um texto disparador para discussão e para relatoria, o que a gente vai falar quais são os desafios para isso. Então, essas oficinas elas foram divididas em 3 temas, né? Nós estamos no grupo 3, que vamos trabalhar principalmente com a divulgação desse produto, né? E depois isso vai ser trocado, não dava para discutir os 3 temas todo o conjunto, né, dos participantes. Então, a gente tem um texto que é de 1 página e mais um parágrafo disparador para a gente pensar. Então, ele vai ser um texto norteador da nossa discussão. Não, tá bom, Rosângela, já entendi. Tudo Não bem? perder muito tempo, não. Não Tá, entendi. então, a gente tem a sala 3, né? Ela tem não sei se eu ou a Rosana que vai ler, Rosana? Eu posso ler. Então, tá. Pode Então, passar, a sala 3 é a implementação, né, e a divulgação do produto educacional. Então, praticamente é sobre essa temática que a gente vai estar refletindo. Então, de acordo com Risati et al. 2020, um problema identificado ao longo das avaliações está relacionado à dificuldade de registro dessa produção nos sistemas de coleta da CAPES e no Lattes, sendo fatores que dificultam a identificação e divulgação do produto educacional. A partir do 5º seminário de acompanhamento da área, em 2017, a área iniciou... Opa, cortou um pouquinho lá em cima. Iniciou, ao longo das avaliações, que está relacionada à dificuldade de... a partir do 5º seminário, a área iniciou a reestruturação do Qualis Educacional e, por meio das mudanças de registro na plataforma Sucupira, apontou para a necessidade de definições mais claras e objetivas para avaliar os produtos educacionais gerados nos programas. Em 2019, no seminário de meio termo, a área define os conceitos sobre a produção técnica dos programas profissionais
e assume de forma clara e objetiva a possibilidade de que produto e processo educacional estão interligados, informando no documento de área que o produto educacional é um processo ou produto educativo e aplicado em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em formato artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição, entre outros. A dissertação/tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto educacional, respaldado no referencial teórico metodológico escolhido. Em relação à validação, consiste em identificar evidências que permitam avaliar a adequação e a interpretação dos resultados desse produto, a partir de critérios previamente estabelecidos. Essa coleta de evidências pode se dar a partir de instrumentos qualitativos ou quantitativos para avaliar a adequação da utilização, interpretação e resultados da sua aplicação. Ocorre em duas instâncias distintas. A primeira instância deve ocorrer durante a aplicação do produto educacional, sendo recomendado para o curso de mestrado profissional e obrigatoriamente para o doutorado profissional. Exemplos de instrumentos de validação podem ser grupos focais, narrativas, pesquisa de opinião, juízes especialistas e outros. Essa etapa de validação deve informar qual foi o nível de envolvimento dos participantes, permite identificar os participantes e em que nível ocorreu a participação e a adesão no desenvolvimento do produto-processo. Possibilita identificar quem poderá ser os potenciais participantes futuros e em que nível esses poderão participar ou aderir ao emprego do produto-processo elaborado. Informa qual o tempo empregado durante o desenvolvimento do produto e em qual campo profissional mostrou-se como suficiente aos participantes, e esse processo de avaliação e de validação deve estar descrito e diretamente relacionado ao referencial teórico e teórico-metodológico escolhido para o processo de investigação. A segunda instância de validação é obrigatória para o mestrado profissional e para o doutorado profissional, e será feita pela banca de defesa da dissertação ou tese, com base num instrumento de validação proposto, tendo sido desenvolvido a partir de propostas que já estão em uso por alguns programas de pós-graduação, e tendo sido aprovado na plenária de coordenadores do seminário de área de 2019. Ainda nesse caso, a banca pode indicar o potencial de desenvolvimento contínuo do produto educacional até que atinja a fase de replicabilidade, item obrigatório ao doutorado profissional. Então, os conceitos a serem considerados, né, na análise do produto educacional, de acordo com Risati e colaboradores, é a complexidade, que compreende-se como uma propriedade do produto-processo educacional relacionada às etapas de elaboração, desenvolvimento e ou validação. O registro, que refere-se a uma categorização do produto, que pode ser ISBN, ISSN, registro em bibliotecas, licença Creative Commons e outros. O impacto, a forma como o PE foi utilizado e ou aplicado nos sistemas educacionais, culturais, de saúde ou ciências, tecnologia e informação. A aplicabilidade, facilidade de acesso e propriedade de aplicação do produto educacional. Então, se ele é aplicável, né? 2, se foi aplicado, e 3, se ele será replicável. O mestrado profissional, o PE, deve ser aplicável e é recomendado que seja aplicado, e no doutorado profissional, ele deve ser aplicável e ter sido aplicado, e é recomendado que também seja replicável. Na aderência, representar origens nas atividades oriundas das linhas de pesquisa do programa. Inovação, define a partir das práticas cotidianas, assumindo-se como um produto educacional elaborado a partir de algo novo, ou da reflexão, modificação de algo já existente, revisitado para ou em prol da realidade estudada,
Então, o produto educacional pode ser de alto, médio ou baixo teor inovador. Então, acho que mais para trazer um pouco conceitualmente o que a área né, coloca nos seus documentos e também no artigo aí da RISAT Colaboradores, e a partir de agora, então, a gente abre para discutir sobre o nosso desafio aqui, que é a divulgação. Os outros dois grupos, um está olhando sobre o desenvolvimento do produto e o outro sobre a concepção do produto. Então, nosso desafio é pensar nessa divulgação, como tem se dado, como deve se dar essa divulgação. Pode falar, Laura. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu cheguei, desculpa, eu não consegui ver a palestra, né? Mas eu cheguei só no final. Mas uma coisa que eu notei no documento que você leu, que me chamou muita atenção, talvez seja um entendimento errado que eu tive, é que o produto é o centro do mestrado, e não o contrário. O que eu li ali, só que você tirou o texto, né? Mas o que eu li é o produto é que é o foco, o objetivo é o produto, não é a dissertação, e não é assim que a gente tem trabalhado. Então, eu acho que muda totalmente a perspectiva se você pensa no produto como sendo o seu objetivo final de um mestrado, porque daí sim dá para você fazer tudo isso. Se não, como nós temos trabalhado, pelo menos no meu entendimento até então, a gente fazia dissertação, o produto ficava como uma coisa quase futura, tanto que não dava tempo de aplicar. E você não vai me falar em sã consciência que 2 anos é suficiente para fazer uma dissertação, um produto, aplicar e avaliar. Porque daí eu vou te falar, é loucura generalizada. A gente mal consegue terminar. Só a plataforma de ética e os trâmites levam 6 meses no mínimo. 2 anos é ridículo de tempo. Então, assim, é inviável o projeto que parece estar falando aí, né? Bom, não sei se a Rosângela quer falar primeiro ou se eu vou fazendo mediação. Tá. Não, Laura, eu concordo. Só que concordo em partes, porque o mestrado profissional ele traz o produto como a questão final e não a dissertação. A dissertação, como é colocada e é avaliado, caso os programas, é como um processo para desenvolvimento desse produto. Não era assim que a gente vinha trabalhando. Então, isso é novidade total para gente. Então, por isso que essa comissão de autoavaliação tem levantado isso, tem trabalhado, né? Porque eu estou, mas trabalhamos, temos 2 encontros mensais de 2, 3 horas de trabalho, fora o externo, para ver isso. Então, olhar para o programa, por isso essa comissão, e tem coisas erradas, né? Que a gente vê como tem se desenvolvido esse produto e é o que nós somos julgados, né? Nós somos avaliados em cima muito desse produto. Então, ele não o caráter do mestrado profissional, ele difere do caráter do mestrado acadêmico em volta da dissertação. Ele é em volta do produto, ao qual nos avaliados. Então, essas oficinas é para trazer isso, a discussão. Então, é uma dificuldade, esse entendimento, uma dificuldade que erros, talvez, no processo. O GEPRA é extremamente importante estar, porque ele é o disparador disso. Então, a gente precisa aqui, agora, tentar ao máximo centrar nesse texto, que é o disparador para essa discussão, e que a gente consiga ali colocar, né, esses desafios, colocar ali para levar para a plenária, porque isso está fazendo parte da nossa autoavaliação, e é nós olharmos e tentarmos ver o que está acontecendo, né? É esse processo da autoavaliação. Então, a gente precisa agora, eu sei, não dá para a gente discutir isso, mas dá para a gente colocar essas aflições nossas ali, nessas perguntas isso que não a gente vai fazer. É básico, Rosângela. Não, sim, então, eu falo se a gente não está partindo dessa base, nem dá para discutir divulgação posterior, porque é a base. A gente, quando começou esse mestrado, era outra proposta. Desculpa quem está aqui há mais tempo, que me ajude a dizer se eu não estou louca, porque não foi isso que a gente falava. Sim, então é isso, a gente vai colocar, eu acho lá, vou passar um pouquinho para a Rosana, que ela tem maior tempo, né? Eu estou nessa comissão desde que iniciou, mas eu não tenho a vivência, mas para a gente tentar focar ali, colocar ali, porque é isso que a gente precisa, é olhar e sacudir o que está errado, o que nós temos as impressões
Rosana. O que mesmo a CAPES tem avaliado, né? Não tem um processo errado, como, né, a Laura falou, não, estão fazendo tudo errado. Não, a CAPES tem evoluído muito nesse entendimento e nessa definição de parâmetros do que vem a ser o produto educacional. Então, no olhar da CAPES e com base nos documentos que ela tem publicado, o produto, então assim, o aluno do mestrado profissional, ele chega ao mestrado com uma problemática do seu local de trabalho a ser minimizada, resolvida, enfim. A partir dessa demanda, dessa situação, problema que foi identificado, o que é recomendado? Que esse produto seja pensado a partir daí. O que eu vou fazer para poder solucionar isso aí? Pensado nessa proposta, nesse produto, nesse processo de implementação de algumas ações, isso é fruto de avaliação dentro da proposta do mestrado. Então, a dissertação vai se configurar como esse relato dessa situação problema, do que foi pensado para ser proposto, né? Se elabora esse produto, seja um vídeo, um ciclo de oficinas, uma proposta de educação permanente em saúde, seja lá o que for, um protocolo de avaliação do usuário, enfim. Esse produto é que vai a campo para ser avaliado e trazer resultados da pesquisa. Então, essa lógica, a CAPES vem amadurecendo, e acho que a gente, ao olhar os documentos, tem tido essa compreensão de que sim, no mestrado profissional, o produto é o centro de todo o processo de formação desse estudante. Ao inverso, né, do acadêmico, que prioriza a pesquisa, né, o desenvolvimento da pesquisa. No profissional, a gente não menospreza a pesquisa, mas a pesquisa, a investigação em campo, ela é oriunda desse produto que foi pensado para solucionar um problema para o qual o aluno chega nesse mestrado profissional, né, nos nossos processos seletivos, o que a gente olha, né, a justificativa do candidato está alinhada com a sua linha de trabalho, né, o que ele propõe, o que ele traz de ideias, é possível, é viável? E se não é, enquanto orientadores, a gente vai lapidando tudo isso. Mas uma vez tendo esse percurso, que acho que até é outro grupo, né, que está discutindo esse desenvolvimento, mas qual é a nossa grande missão? Como é que a gente tem orientado os nossos alunos para poder informar, né, tanto no Lattes, então, de acordo com o documento de área, né, a gente tem 10 tipologias, né, que é material didático, instrucional, curso de formação, tecnologia social, é um software aplicativo, é um evento organizado, e aí só lembrando, o evento, ele pode ser colocado como PTT, né, como produto técnico tecnológico, se ele tiver vinculado à dissertação. Então, qualquer produto que vá ser posto, né, como Gisele falou, ele tem que ter vida própria, ele tem que ser autônomo, mas ele tem que ter relação direta, né, tem que estar vinculado a essa dissertação, a essa pesquisa. Então, além do evento, então, se ele tiver relacionado a isso, ele é considerado um PTT. Mas se o docente coloca lá na plataforma lá que ele organizou um seminário do programa, ele não tem relação com uma dissertação, então ele não é considerado pela CAPES para análise como um produto técnico, tecnológico ou educacional. Os relatórios técnicos são os acervos, né, curadoria de museus, enfim, produtos de comunicação, e aí tem mídia, criação de programas diversos, rádio, TV, campanhas, né, que são feitas, os manuais e os protocolos, que são bastante utilizados aí na área da saúde, né, e cartas, mapas ou similares, que é uma tipologia, né, mais usada na história, em outras áreas, não exatamente na área aí da saúde, mas também na área de ensino. Né? Então, acho que com essas 10 tipologias, como é que a gente tem orientado os nossos alunos, né, para poder produzir desenvolver esse produto que seja de qualidade, como Gisele falou, importante a linguagem que está sendo utilizada, a cara, né, a visão mesmo desse produto, por quê? É ele que vai ser mostrado, se é no repositório da Unifesp, se é no site do programa, se é lá no EduCaps. Então, quanto mais a gente puder
fazer essa divulgação desse produto, melhor vão ser avaliados na perspectiva da CAPES. Né? Então, clicou no link, foi lá para o portal EduCaPES, só que ótimo. Leu o resumo, ele está vinculado à dissertação? Tá, outra pontuação, ótimo. Né? Mas se não tiver esse percurso da divulgação, a gente acaba ficando restrito com algo, né? Vou usar um pouco da ideia do que a Laura trouxe, né? Um produto que é feito às pressas lá no final, porque é uma obrigação do mestrado profissional. Então, não é essa mais a lógica, né, na avaliação da CAPES, e os programas mais antigos têm tido mais dificuldade em assimilar essa definição, essa perspectiva de produto, coisa que em programas novos isso já nasce dessa forma. Né? Então, eu acho que a gente tem no nosso programa aqui esse grande exercício mesmo de pensar o produto como sendo o centro. E até tenho falado aí, né, em algumas reuniões do próprio programa, o quanto o GEPRA teria que ser até mais importante do que o próprio seminário de pesquisa, que a gente fala, o seminário é tão importante. O GEPRA deveria ter um modelo muito parecido ao seminário, para que o produto pudesse ser apresentado, discutido e compartilhado entre os pares, né? Mas eu vou deixar vocês falarem, né? Acho que eu estou falando demais. Rosana, só uma coisa, só para a gente ver, porque a gente tem que ir para o final da oficina, a gente vai discutindo também, mas acho que a gente podia, Vanessa, compartilhar ali, né? Eu sei, para a gente ver o que nós induzimos para essa que está sendo essa discussão e ela a construção sobre o tema da oficina, para a gente não continuar a discussão, mas não mudar o foco. Eu coloquei no chat, a gente tem 3 temas, né? Dessas oficinas, que é a concepção, o desenvolvimento e a divulgação. Nós precisamos colocar, né, quais são as possibilidades e os nossos desafios. Eu creio que a gente pode nortear essa discussão colocando isso também, porque teremos que voltar para a plenária, né? É o objetivo dessas oficinas, e ali teremos também uma discussão nesses 3 momentos da concepção, né, desenvolvimento e divulgação do produto e toda a nossa visão frente ao que a Rosana nos colocou agora. Pode ser assim, por favor? Cristina está com a mão levantada e depois a Fátima. Cristina, a Fátima. Bom, o tema que foi proposto foi implementação e divulgação. Então, eu queria deixar de uma forma mais clara o que vocês estão entendendo aí por implementação, para a gente não conflitar com o desenvolvimento. Pelo que foi apresentado no texto inicial, já deu para a gente perceber que esse processo de desenvolvimento, ele perpassa essa etapa de validação, que via de regra não era praticada, né? Mas como a Rosana já explicou, nos parece que estamos enfrentando um momento transitório, né? Para, quem sabe, um novo formato, né? É histórico, e a gente não pode negar a história, porque a gente chegou até aqui em função dessa história, né? E na fala da professora a gente conseguiu ouvir o que de fato a história já registrou, muitas vezes, em alguns casos, né? Os estudantes faziam a dissertação e no final faziam o produto. Isso não é uma realidade estranha ao nosso contexto, muito pelo contrário, isso é uma realidade que esteve, e eu me atrevo até, quem sabe ainda, a questionar, talvez não ainda, esteja presente nas nossas realidades. No último seminário a gente questionou isso, quando foi apresentada uma proposta em que seria feita uma dissertação e no final teria-se um produto. Bom, se a gente precisa discutir essa implementação, o que é que vocês estão esperando com relação a essa discussão? Por quê? Porque se essa implementação perpassa esse processo de validação que a gente precisa discutir antes de chegar na divulgação, e antes de chegar no produto pronto, a gente precisa refletir como a gente vai operacionalizar tudo que foi proposto aqui, né? Se tem 2 momentos de validação, hoje nós não temos nenhum,
que dirá 2. Como é que a gente vai implementar isso? Né? Como é que a gente vai operacionalizar isso nas nossas realidades? Com vamos dizer assim, com a estrutura de pessoal que nós temos, como é que isso pode ser realizado? Eu acho que eu preciso entender melhor. O que seria essa implementação? Qual a expectativa que a gente discuta aqui em torno disso? O que é que vocês estão entendendo por isso? Uma vez desenvolvido, ele deve ser implementado para ser testado, né? Por isso que é a validação. Então, a pesquisa em si se dá nessa implementação, para que eu tenha resultados, né? E esse resultado vai aprimorar o meu produto que foi proposto inicialmente, para que ele possa ser aprimorado, lapidado, para se gerar esse produto realmente que vai ser divulgado. Né? Então, a implementação ela é entendida como a aplicação desse produto no contexto em que ele foi pensado, para que ele possa ser validado entre esses, né, esses respondentes. Então, esses resultados, normalmente você faz uma escala, você vai aplicar essa escala. Ao aplicar, você identifica várias fragilidades. Essas fragilidades podem ser aprimoradas no instrumento e o seu produto final vai ter essa cara, onde ele vai ter que ter obrigatoriamente uma metodologia da criação, do desenvolvimento, da aplicação e apresentação do produto final. Cristine, não podemos esquecer, naquele texto, né, no mestrado, ele sugere que ele seja aplicável, né? Então, nesse momento, né, no doutorado, que ele seja aplicável, né, aplicado e possível replicável, né? Então, pelo menos no mestrado, ele tem que ser a possibilidade de ser aplicável, né? Então, essa lapidação... Então, uma informação precisa estar afinada com a outra. Se eu, para validar, como é que eu vou validar algo que não foi aplicado, né? A gente vai fazer uma simulação ou não? Que caminhos a gente pode adotar para conseguir atingir isso que está sendo solicitado? Está sendo solicitado um processo de validação, né? Esse processo de validação, ele vai ser solicitado também para o mestrado, concorda? O que efetivamente será solicitado como validação para o mestrado? E quais são as possibilidades que nós temos em 2 anos, como a Laura colocou muito bem, de pensar, planejar, né, e de alguma forma validar. Se para validar eu preciso implementar, eu preciso testar, como é que poder ser feito esse teste, vamos dizer assim, para que a gente cumpra essa etapa de validação. Talvez uma simulação dê conta disso. Estou aqui especulando em torno do que foi mostrado agora para a gente. Tudo isso é novo. Eu acho que não só para mim, né? Acho que a Fátima também quer implementar. Não, eu queria colocar uma questão que agora está ficando clara para mim, né? Primeiro, eu concordo, assim, em grau numerigênio com a Laura e com a Cristina. Acho que a questão é conceitual mesmo, né? A CAPES, eu acho que ela faz uma forma de avaliação, uma forma que ela diferencia o mestrado acadêmico do mestrado profissional e desqualifica, isso é o que eu estou entendendo, a pesquisa no formato acadêmico dentro do mestrado profissional. Então, quando eu coloco a questão de produto, primeiro, inclusive, é o seguinte, produto é uma coisa comercial. Para mim, seria processo, aprendizagem, alguma coisa assim, mas eu acho que até o nome é um processo comercial. Né? Se você for olhar de onde gera o produto, é de venda e de compra. Eu acho que seria muito mais interessante o processo, né? Processo aprendizagem, alguma coisa. E o que eu estou entendendo é que o instrumento de pesquisa é o produto. Então, se nós não temos mais um instrumento de pesquisa, que seja instrumento dentro das lógicas de pesquisa, do modelo qualitativo, do modelo quantitativo, ele vai todo ser feito em função do produto. Então, assim, para mim, aquela pergunta que eu fiz para a professora é a pergunta que é muito séria. Por que é exigido isso para o mestrado profissional e não para o acadêmico? Tá? E por que nós aceitamos tão plenamente o que a CAPES coloca?
Eu acho assim, vai perder muito em qualidade. Então, acho que não temos discussão, inclusive, não temos condição agora de discutir a divulgação. Eu acho que está ficando claro, eu acho que é ótimo. Eu acho ótimo estar ficando claro para que a gente aí caia na real e dizer, bom, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Mas isso também é muito injusto com as pessoas que vêm dos serviços fazer o mestrado profissional. É injusto porque aquela qualidade de pesquisa, aquele tipo de pesquisa que demora, que assenta, que descobre qual é o problema, que descobre as questões, não tem mais tempo. Eu tenho que vir com a questão pronta para poder aí dar resposta a ela. Vou dar resposta a uma questão que eu estou indagando. Eu ainda estou indagando, mas eu já tenho que criar algo que dê resposta. Eu não cheguei ao fim da indagação. Então, acho que esta é uma questão que nós temos que amadurecer mesmo, acho que já vem amadurecendo há muito tempo, não sei se nós não prestamos atenção, Rosana, já estão aí debruçados na comissão, peço, inclusive, desculpa, porque acho que a gente não prestou atenção nisso, nós não estamos dando conta da tarefa que nós estamos tendo hoje há 2 anos, com esse processo de pandemia, e agora com o retorno presencial, a gente está exausto, está sobrando metade de mim nesse processo todo, a gente não está dando conta de pensar em tudo. Então, eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser ainda discutida, pelo menos para nós do Campus Baixada. Isso não foi uma questão clara. Se está claro no CDE São Paulo, é outra coisa. Para nós na Baixada, eu acho que não está claro. Pelo menos estou aqui com a Laura e estou sentindo que não está claro para a gente. Tá? E a Cristiane também. Então, acho que não dá para discutir divulgação, tem que levar isso lá como resposta. Então, Fátima, entendo um pouco você, mas por isso essa oficina. Quais são, então, possibilidades, dificuldades nós temos? Temos que levantar isso para colocar na autoavaliação, para ser colocada no relatório diante de todo o programa. Teremos mais oficinas com isso, mas é o que nós somos avaliados. Né? Então, a gente precisa... Desculpa aí, Rosângela, desculpa. Vamos pensar numa coisa. A questão daqui... Entendeu, Rosângela? É sim. o que a gente é avaliado, não precisa dizer isso mais. Nós assumimos isso diante da CAPES. Agora, é como nós amadurecemos e como nós fazemos essa discussão que a gente não concorda. Essa é que é a questão. A questão, quando você fala da questão do pensar, essa questão do levantamento, é a parte que a gente fala da concepção, né? Que foi dividido na concepção. Então, acho que ali também tem as dificuldades que a gente vai ouvir, sentar e debater todo mundo. Essas oficinas são para levantar mesmo as indagações, o que é possível e quais são os desafios e as possibilidades para a gente discutir. Então, é uma discussão em conjunto, mas que nós precisamos separar por uma questão de logística e juntar, e não é a primeira oficina. Então, essa parte, vocês estão fazendo parte da autoavaliação conosco, é um processo que faz parte, para que a gente possa levantar tudo isso. Irani, acho que tem Irani e a Laura aí na fila. Bem, eu acho que a oportunidade de fazer uma oficina como essa é super importante, tá? Eu acho bacana da comissão de avaliação. Eu acho que a importância da gente, como orientador, participar, sim, desse tipo de oficina, de todos os professores que são responsáveis aí, né? Tem a gente, tem a Cristine, tem todo mundo é responsável pela formação desses mestrandos. Então, acho super importante, inclusive, a gente colocar as nossas angústias, sim, tá? Essa questão do prazo que a Fátima falou e da exaustão docente é uma questão que antecede a pandemia, tá? E que eu acho que a gente fala, mas nós que fazemos as coisas continuamos reproduzindo isso, né? E eu não sei, não é no âmbito dessa oficina que a gente vai resolver, mas eu acho que a gente tem que bater nisso, porque quando chega lá em cima, continua tudo do mesmo jeito, né? E que mundo que a gente quer deixar para as pessoas que vão vir depois da gente. Então, acho que essa é uma discussão que não é do escopo dessa oficina, mas ela é importante institucionalmente, ela precisa ser conduzida. Por quê? Porque fazer pesquisa em 2 anos, tá? Com matrícula e conclusão, para o aluno ter uma formação que não o atropele, é difícil, sim. E a gente não consegue mudar isso, porque quem faz a CAP são os professores, tá? Mas eu acho que foge do âmbito desta oficina. Ponto e acabou. Tá? E a gente tem que... e eu acho, sim, que tudo que está sendo discutido está sendo super válido. Agora, eu acho que a questão da gente mudar um pouco a concepção,
né, de como a gente vê o trabalho dos nossos mestrandos, eu acho ela importante, porque é um exercício que eu particularmente tenho feito. Tá? Então, eu mudei um pouco a lógica. E, ao mudar um pouco a lógica, de alguma forma que eu não esperava, eu tenho facilitado a formação dos mestrandos que se dedicam, porque aqueles que não se dedicam, em nenhuma forma que você fizer, ele vai conseguir se desenvolver. Tá? Que é ele pensar na pesquisa realmente, né, com vistas ao produto. Mas não o produto no sentido comercial. E aí, esse termo produto ele é esquisito mesmo. Não tem outro melhor, mas ele é esquisito. Mas como de certa forma, vou usar um termo mais... um presente com responsabilidade, né? Aquela devolutiva que ele traz para o seu campo de trabalho como um agente de transformação. Né? Eu sempre falo que o estudante é o indutor de mudanças. Eu vou dar um exemplo, e aí não é para dizer o quanto eu faço legal, porque eu tenho tantas dificuldades quanto todos os outros orientadores. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é coordenadora de um curso, e ela queria olhar a questão dos egressos da instituição dela. Ela fez uma pesquisa com egressos, e ela desenvolveu, durante essa pesquisa, um instrumento. Tá? Como foi a validação desse instrumento? Foi a própria aplicação e a análise deste instrumento. Então, a pesquisa em si, que fez a formulação do instrumento, a partir da sistematização da literatura, a aplicação desses instrumentos aos egressos e a readequação passou para a primeira validação e na banca passou pela segunda validação. Então, embora a gente tenha essa questão do prazo, que eu não sei quem vai resolver um dia, eu vejo que isso, de certa forma, motiva muito mais o estudante, porque ele começa a ver que ele é capaz de dar alguma coisa. Ele se vê como um agente de transformador além do mestrado. Tá? Então, assim, eu acho que tem muitos pontos que a gente precisa discutir como programa, e eu, novamente, parabenizo a comissão de avaliação, que é o trabalho terrível que vocês fazem. Tá? Mas eu acho que é possível, sim. Mas tem questões mais, né, do ponto de vista de natureza do conhecimento, etc., que precisam ser discutidas em outras oficinas. Laura? Então, eu não estou gostando de uma ideia tarefeira de fazer uma tarefinha se a gente está vendo problemas essenciais sendo discutidos. Então, o que eu acho que a gente pode dar como melhor resultado dessa oficina é: estamos precisando rever as bases do nosso programa, eu diria isso. Já faz um tempo que a gente fala de rever as disciplinas, então eu proponho que isso seja feito em vias dessa nova concepção que a gente está tentando fazer, que eu acho que realmente a Rosana tem razão, não é erro, é o jeito que a gente estava fazendo e as evoluções que vão tendo que a gente não está conseguindo acompanhar. Tá? Tem o trabalho da comissão de avaliação que está sendo feito, que também a gente não está conseguindo acompanhar. Então, existe uma decalagem entre o que está acontecendo e o nosso trabalho, de base, vou chamar assim. E eu acho que eu já achava um pouco contraditório que no mestrado profissional eles tivessem mais tarefa do que no acadêmico, porque além da dissertação eles tinham um produto e ainda estavam trabalhando. Então, talvez seja rever isso. Então, a dissertação já é o produto. O que eles estão experimentando na prática, que antes a gente falava que era, sei lá, nem sei o que, o instrumento, como a Fátima falou, já vai ser o produto. A gente tem que mudar um pouco a perspectiva. Mas não dá para fazer alguma coisa fundamentada muito rápido, porque senão a gente está fazendo qualquer negócio, sem fundamentação nenhuma. E nem sempre esses alunos vêm com uma capacidade de fundamentar. E a gente precisa preparar, precisa instrumentalizar para poder fazer alguma coisa que não vai ser uma coisa banal que, sabe, qualquer um faria. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Na minha lógica, mas isso acho que eu proponho que a gente discuta muito mais para além dessa oficina. Mas o que eu estou conseguindo ver, que eu acho que tem mais lógica para não criar angústia de fazer muita coisa em 2 anos, já que a gente vai estar caminhando para o doutorado profissional, a gente pensar que o objetivo do mestrado é fazer uma primeira testagem de alguma instrumentalização de produto, uma aplicação, que eventualmente vai dar tempo de avaliar,
para no doutorado pensar em realmente alguma coisa que você possa chamar de produto, que daí vai ser validado, que a gente separa em etapas, o mestrado faz uma etapa e o doutorado outra. Pode ser que nem todos os alunos vão para o doutorado, tudo bem, é um exercício para eles. Eu achei muito bonita a fala de quem disse que o próprio mestrando é o produto. Eu acho que isso é muito enriquecedor e a gente deveria valorizar, porque passar por um processo de mestrado muda a perspectiva da pessoa, inclusive dos que estão do lado, dos outros, dos colegas. Então, eu acho que a gente tem que também contrapor uma certa lógica da CAPES, ou usar algumas lógicas da CAPES ao nosso favor do que é possível a gente fazer, e não tentar seguir como cordeirinhos, coisa que é totalmente absurda, sabe? Assim, eu não estou querendo enlouquecer, gente. Então, assim, dependendo da tona, da onde vai isso, eu saio, porque eu não vou me enlouquecer todo mundo, entendeu? Acho que a gente tem que adaptar a realidade concreta do que a gente consegue fazer. Desculpa, eu fiquei um pouco emocionada, Tá, mas aqui, fica assim, eu estou tranquila, achando que a gente Laura. está correndo, Tá, não, discutindo Laura, questões essenciais em 3 minutos, porque tem que escrever num papel que a Laura, Rosângela não para de escrever. Laura, não sou eu que estou escrevendo, é a Vanessa, a relatora, Bom, que obrigada. seja alguém. Sim, Laura, nós temos etapas e vamos fazer essa etapa. É a primeira oficina, está o nome, primeira oficina. Teremos mais, mas são formas da gente conversar e trazer para o coletivo. Joselma, preciso você coloque e a gente precisa voltar para a sala principal, onde estão esperando a gente. Então, a gente precisa também dar uma leitura só no que foram colocados aqui, a questão da Vanessa, de uma forma geral. Tá. Não, desculpa que eu estou muito rouca, eu estou com faringite, mas talvez eu deixe em outra oportunidade, até para não atrasar, porque eu estou falando muito devagar. Não, fique à vontade, Joselma, acho que a gente não É muito rápido. Eu sou ingressante, né? Eu sou recém-nascida aqui no mestrado e eu me sinto muito honrada de estar participando dessa discussão, porque vocês estão falando como fazer melhor para mim. Então, isso é bem importante. Tomando como base até o que a professora Laura falou, e eu tive uma aula com ela fantástica ontem, que mobilizou muitas coisas internamente em mim. O que eu vejo na minha prática profissional, eu fico tentando criar instrumentos para melhorar a minha prática e resolver algumas soluções. E muitas vezes isso é infrutífero, por isso eu quis estar aqui. Porque sem a pesquisa, sem esse aprofundamento, sem esse pano de fundo, sem essas bases, eu sinto que tudo que eu fizer vai ser muito vazio, muito tecnicista. Então, a minha presença no mestrado é justamente para que aquilo que eu quero colocar em prática, seja produto, seja um processo, ele tenha um aprofundamento, ele tenha um motivo para ser, ele tenha a visão de referenciais do que está sendo feito. E que a minha prática ela seja qualificada em todas as frentes. Então, eu acho que essa evolução de discutir o produto ou o processo, né, como o próprio texto fala, que o mais importante não é o produto, mas é o processo de transformação que eu quero passar, pensando no produto, mas principalmente me aprofundando naquilo que eu posso vir a ser de melhor. E é essa que é a contribuição que eu queria colocar, porque eu acho que essa discussão ela é muito grande, né? Muito profunda, muito extensa, mas muito valiosa e vem de encontro às respostas que eu quero encontrar aqui durante o mestrado. Obrigada. Obrigada, Joselma. Eu acho que é por aí mesmo, quando a gente coloca ali, né, na CAPES, produto / processo, é muito nesse sentido, para que todo esse processo possa ser descrito de uma forma metodológica, descrito de uma forma avaliativa, e, né, propositiva e refinado ao longo desse processo. Entendo também que 2 anos, é lógico, todos somos coniventes com isso, né, que 2 anos passa muito rápido, mas se já tiver esses encaminhamentos desde o início, isso vai mapeando, né, todo esse processo de formação que ele
deve realmente continuar e sempre sendo fundamentado com a literatura, com tudo que há de mais atualizado na área, mas para que esse produto realmente possa chegar com qualidade, não como sendo um apêndice de uma dissertação. Eu acho que isso que é a lógica da transformação e das mudanças que são necessárias agora. Então, acho que dado aí o nosso adiantado da hora, eu vou pedir, ver se a Vanessa pode fazer, então, a leitura, né, dos pontos principais que ficaram registrados, para ver se vocês estão de acordo, e aí a gente vai para outra sala para poder compartilhar isso. Vanessa? Bom, então, do que eu capturei, né, das nossas discussões aqui em relação às possibilidades, seria realmente, né, a autoavaliação, continuar, né, com o processo de autoavaliação para identificar, rever e fundamentar as bases de trabalho do programa e, assim, adequá-las àquilo que vem sendo exigido pela CAPES, que também está amadurecendo os parâmetros do mestrado profissional e do produto educacional. E aí foi levantada a possibilidade de simulação como um processo para atingir a aplicabilidade do produto, o processo educacional no mestrado, mudar a concepção de como o trabalho é realizado pelos mestrandos, produto como devolutivo ao campo do trabalho, o estudante como agente transformador, indutor de mudanças, a pesquisa em si ser uma validação, ser o processo educacional validado pela banca de pesquisa, pela banca que vai avaliar a dissertação. E acompanhamento das atividades realizadas pela comissão de autoavaliação, e o mestrado profissional faria uma etapa do produto e o doutorado profissional seria outra. E em relação aos desafios, e de acordo com o texto disparador, o produto é o centro, o foco do mestrado profissional, altera a perspectiva adotada até então, na qual a dissertação é o centro e o produto uma projeção futura, haveria, assim, viabilidade relacionada ao tempo e aos trâmites envolvidos no processo. Isso não estava previsto na proposta inicial, que torna necessária uma rediscussão do entendimento e definição dos parâmetros do que vem a ser o produto. Então, é uma etapa de transição, a etapa de validação não era anteriormente realizada, e como isso será operacionalizado nas realidades, né, em relação à estrutura de pessoal, por exemplo. E a qualidade da pesquisa, se ela será afetada pela alteração do processo que deverá ser iniciado com a pergunta pronta. Cristine, você levantou a mão, acho que é a colocação que você fez no chat. É isso, é uma sugestão. Talvez melhor do que simulação, seria quase que um pré-teste, porque não tem como a gente aplicar isso, né, no mestrado, como foi colocado. Talvez... Isso é um teste como para ser ele aplicável, né? Uhum. Sim. Então, ok. Eu coloquei o link da sala, podemos voltar para lá, por favor? Tá? Então, Rosângela, é a mesma sala? é a sala que eu pus o link, é a sala que a gente estava lá no início do evento. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Qualquer endereço do link.